Olá, pessoal! Estamos aqui então para darmos início a um assunto diferente, uma aula nova. Nós vamos começar a partir de hoje então a trabalhar com eletricidade. Na eletricidade nós vamos dividir o assunto, o todo, em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Conteúdo de eletricidade cai muito no Enem, então nós precisamos ter uma ideia do todo, como ele funciona. Para a gente conseguir então trabalhar com esse capítulo de eletricidade, nós vamos começar pela eletrostática. Nós temos que desenvolver o pensamento dentro dessa parte da eletricidade para a gente poder dar sequência aos assuntos. Para a gente então começar o capítulo de eletricidade, nós temos que entender a formação da matéria. Tudo que nós temos ao nosso redor, a nossa formação enquanto matéria, depende de uma partícula muito pequena chamada átomo. Só que os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores. Basicamente, para o nosso trabalho aqui, três partículas: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Eu desenhei para a gente conseguir acompanhar um átomo, óbvio, de uma maneira representativa, mas que serve para a gente entender do que eu quero falar, certo? Então, todo átomo é formado basicamente por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo do átomo, nós temos duas partículas, os prótons e os nêutrons, formando a parte central, então, do nosso átomo. Girando livres em torno desse núcleo, nós temos os elétrons. Essa região onde os elétrons se movem, né, onde eles estão, chama-se eletrosfera. Então, a eletrosfera é uma região em torno do núcleo onde nós temos a movimentação dos elétrons. Todo átomo, ele é uma partícula que nós chamamos neutra. Mas neutra pensando no que nós vamos trabalhar, que é a eletricidade. Para a formação deste átomo, duas partículas nos interessam muito, que é o próton e o elétron. O próton e o elétron possuem uma característica física que nós chamamos de carga elétrica. Os prótons e os elétrons têm como se fosse energia. Energias opostas uma à outra, mas na mesma quantidade. Então, em módulo, o valor da carga elétrica de um próton e de um elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso é o valor da carga elétrica, tanto do próton quanto do elétron. Mas são cargas opostas. Então, para a gente poder diferenciar uma da outra, convencionou-se que o próton seria a carga positiva, localiza-se no núcleo, e o elétron é a carga elétrica negativa, que fica então na eletrosfera em torno deste núcleo. Naturalmente, eu disse antes que o átomo é uma partícula neutra. Neutra por quê? Porque para cada próton que nós temos no núcleo, nós temos girando na eletrosfera, em torno desse núcleo, uma partícula negativa, um elétron. Então, para cada próton que eu tenho no núcleo, eu tenho um elétron na eletrosfera que neutraliza este átomo. Então, tudo que nós temos na natureza é formado por átomos, naturalmente neutros. Eles possuem prótons e elétrons, mas na mesma quantidade. O que acontece é que, devido a processos de eletrização que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, quem quiser já pode se direcionar para lá, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Perdendo ou ganhando elétrons, ele fica eletricamente carregado, que é a base do nosso assunto dentro da eletricidade, corpos eletrizados. Ok, mas ganhar ou perder elétrons, eu fui incisiva quando eu disse elétron.
Ele pode ganhar ou perder prótons? Gente, lembrem-se que o próton está na parte central do núcleo. Então eu não tenho como naturalmente tirar prótons do núcleo do átomo. Agora, os elétrons, eles são livres, eles giram em torno desse núcleo e por isso eles podem sim se desprender, eles podem se soltar deste núcleo e passarem a girar em torno de um outro núcleo. Podem sair de um corpo para outro. São o que nós chamamos de elétrons livres, certo? Então um corpo pode ficar carregado quando ele ganha ou perde elétrons. Como é que funciona? Então a ideia é a seguinte. Aqui eu desenhei 6 prótons e desenhei 6 elétrons. Por um processo de eletrização qualquer, vamos imaginar que esse corpo perdeu um dos seus elétrons para um outro corpo. Perdendo um dos elétrons, o que aconteceu? Ele ficou com 6 prótons e ficou só com 5 elétrons. Esse é um átomo eletricamente carregado positivamente. Por quê? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. Agora, por um dos princípios da eletrostática que a gente vai discutir já, que já está aqui para nós, é natural que se um corpo perde carga elétrica, um outro corpo ganhe essa carga elétrica. Então a ideia é que se esse átomo perdeu um dos seus elétrons, um outro átomo vizinho tem que ter este elétron sobrando. Automaticamente aquele corpo que ganhou os elétrons, que ganhou carga negativa, ele não está mais neutralizado também. Quem perdeu elétrons ficou com prótons sem par, ficou carregado positivamente, e quem ganhou elétrons ficou com elétrons demais. Então ele tem um excesso de carga negativa e está carregado negativamente. Então guardem, nós vamos falar muito sobre essa movimentação dos elétrons. Num corpo, somente os elétrons, que são as cargas livres que podem se locomover de um átomo para o outro ou de um corpo para o outro. Pensando em questão de cálculo, certo? Quando eu trabalho com a carga elétrica, o Q significa quantidade de carga em um corpo eletrizado. O M, para nós, é o número de cargas em excesso que esse corpo tem. Ele tem prótons sem par ou ele tem elétrons sobrando? O que está acontecendo? O N é quantos? E o E é o valor de um próton ou de um elétron que esse corpo tenha em excesso. Lembrando que o valor do próton e do elétron é o mesmo, só que o próton simbolizado com símbolo positivo, né, com sinal de mais, e o elétron é o negativo. Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre essa parte do cálculo, eu deixei um exemplo, então, para nós fazermos. O nosso exemplo diz assim: um corpo tem 3 vezes 10 na 18 elétrons. Opa, 3 vezes 10 na 18 elétrons, ali tu desenhou 5, 6, 7. Lembrem-se, gente, aqui eu estou falando de um corpo. Um corpo, uma esfera, um objeto, ele tem milhares, milhões, bilhões de elétrons ou de prótons, de elétrons e de prótons. Então, nesse caso, ele tem 3 vezes 10 na 18 elétrons e tem 4 vezes 10 na 18 prótons. Primeira pergunta, é um corpo neutro? Não, não é, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Ele está carregado positivamente. E a pergunta era: qual a carga elétrica deste corpo? A carga elétrica é o quê? O N é o número de partículas em excesso que nós temos nesse corpo e o E é o valor de uma. Então, neste caso, o Q é a carga elétrica, o N é o número de partículas em excesso e o E é o valor de uma. A carga elétrica neste caso seria positiva. Por quê? Porque ele tem prótons a mais do que elétrons. Quantos prótons a mais? Ele tem 1 vezes 10 na 18
prótons de diferença. 3 vezes 10 na 18 elétrons, 4 vezes 10 na 18 prótons. E o valor de cada um, 1,6 vezes 10 na menos 19. Coloquei entre parênteses para chamar a atenção do sinal. Vocês têm que cuidar se é uma carga positiva ou é uma carga negativa. Neste caso, excesso de prótons, carga positiva. E como é que eu faço essa resolução? Gente, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em notação científica e operações com notação científica. Nós postamos já no canal um vídeo, ou melhor dizendo, são 2 aulas a respeito de notação científica e operações com notação científica. Quem quiser já pode dar uma olhadinha para ajudar. Então, como é que eu faço? Multiplicação, número com número, 1 vezes 1,6 dá 1,6, vezes 10, eu copio a base e na multiplicação eu somo os expoentes, vezes 10 na menos 1. Coulomb. Coulomb é a unidade de medida para a carga elétrica. Então, esta seria a carga elétrica deste corpo que está com excesso de prótons. Pensando então nessa parte da carga elétrica, né, o corpo eletrizado, sempre que ele possui um excesso de prótons ou elétrons, nós temos que partir para os princípios da eletrostática. Princípios são leis, são regras, basicamente 2. O primeiro princípio diz que num sistema eletricamente isolado é constante a soma algébrica das cargas. Era aquilo que eu estava falando antes com vocês. Caso um corpo perca elétrons, um outro corpo tem que ganhar esses elétrons. Não tem como sumir a carga elétrica do sistema ou aparecer cargas a mais. Elas só podem ser trocadas entre os corpos. Nós vamos fazer exercícios depois, vocês podem assistir os próximos vídeos, onde nós vamos fazer somente resoluções de questões a respeito desse tipo de coisa. Então, o primeiro princípio, soma algébrica das cargas tem que ser constante. Segundo princípio, a respeito da atração e repulsão das cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Meus alunos sempre me dizem, tá, mas por que isso? Opostos se atraem, iguais se repelem? Gente, é muito simples de vocês entenderem. Naturalmente, o corpo tende a ser neutro. Essa é a proposta. Porém, no instante em que eu tenho um corpo com um monte de elétrons sobrando e um outro corpo com um monte de elétrons sobrando, esse aqui precisa ficar neutro, tem que doar os seus elétrons. Este aqui também tem que ficar neutro, também precisa doar os seus elétrons. Adianta eles se juntarem? Não. Da mesma maneira aqui, esse corpo tem prótons sem par, ele precisa ganhar elétrons para neutralizar. Este aqui também tem prótons sem par, tem que ganhar elétrons para neutralizar. Adianta eles se juntarem? Não. Agora, aqui sim, eu tenho um corpo com elétrons sobrando e um corpo que tem prótons sem par. Ele precisa ganhar elétrons para neutralizar. O que que eles fazem? Naturalmente, eles se juntam com a intenção de equilibrar as cargas que um tem em excesso e o outro tem faltando. Então, sobre essa parte da força elétrica, também nós temos um vídeo no canal que fala só sobre força elétrica. Então, no casal de exatas, vocês prestem atenção que vai ter toda a sequência disso, extremamente importante. Cálculos, alguns até um pouco elaborados a respeito de força elétrica. Quem quiser ver as aulas de cálculo, então, vai seguindo. A respeito também de eletrostática, nós vamos falar muitas vezes sobre corpos condutores e isolantes, condutores de eletricidades ou isolantes elétricos, também chamados de dielétricos. O que seria para nós um bom condutor de eletricidade ou um mau condutor de eletricidade? Bons condutores de eletricidade são aqueles corpos que têm facilidade de perder os seus elétrons.
ok? Mas por que um corpo tem facilidade de perder os seus elétrons e o outro não? Aí nós entramos numa parte da química que diz que nós temos substâncias, elementos que possuem raio atômico diferente. Substâncias que têm um raio atômico maior fazem com que os elétrons girem mais distantes do núcleo, e esses elétrons que estão mais distantes do núcleo acabam tendo facilidade de se deslocar, de se desprender daquele núcleo e passar para um outro núcleo. Então esses são chamados elétrons livres. Um bom exemplo de bons condutores de eletricidade são os metais. Os metais são bons condutores de eletricidade, assim como nós. Já os isolantes ou dielétricos são o oposto. São aquelas substâncias que são formadas por um raio atômico menor, portanto os elétrons giram mais próximos do núcleo e eles têm mais dificuldade de se desprender desse núcleo, formando assim então os isolantes. Diferença para o nosso trabalho em eletricidade é que nos condutores a carga elétrica ela tende a fluir pelo corpo, se distribuir por todo ele. Nos isolantes isso não acontece. Nós temos, o isolante pode ser eletrizado, mas a carga elétrica não se distribui pelo corpo todo, ela fica concentrada no local onde aconteceu o processo de eletrização. Então, para a gente dar início, então, uma aula teórica, para a gente conseguir entender como isso funciona, terminando aqui na parte de isolantes e condutores. Quem tiver interesse, então, na sequência, já pode assistir a nossa aula sobre processos de eletrização. Para eu conseguir um corpo eletrizado e ter essa situação, corpos positivos e corpos negativos, como é que a gente faz isso na prática? Então, podem seguir o Casal de Exatas e ir para a próxima aula, processos de eletrização.